Votação única, o veto parcial no projeto de lei complementar 4/2022. Razões do veto parcial. Ao analisar o projeto de lei complementar 4/2022 de iniciativa do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos legais da lei complementar 142/2009, apresenta o veto parcial ao parágrafo 5º do artigo 2º do referido projeto nos termos do artigo 56, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica do Município, para os motivos que passo a expor. Em sua redação original, o parágrafo 5º do artigo 2º determinava: quinto, a opção de parcelamento não prejudica ou cancela os gravames decorrentes da medida cautelar fiscal e garantias prestadas nas ações de execução fiscal, os quais permanecerão suspensos pelo prazo do parcelamento. A disposição alinha-se com o disposto no artigo 151(6) do Código Tributário Nacional. Artigo 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. 6. O parcelamento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a manutenção de penhora para a existente a concessão do parcelamento, uma vez que a suspensão da exigibilidade de crédito não tem efeito retroativo. Há, no caso, infastável preocupação com o atendimento do interesse público, já que a liberação dos gravames realizada anteriormente ao parcelamento poderá gerar prejuízo para o ente público, caso o devedor venha a prover o desaparecimento de seus bens passíveis de garantir o débito executado e ainda inadimplir o parcelamento firmado. O entendimento é seguido pela Vara da Fazenda Pública do município de Brusque, citando como exemplo decisões proferidas nos autos 0904072239 2013 8240023 e 507142407 2020 8240023. Documentos anexos. Percebe-se dessa forma que a alteração efetivada no âmbito legislativo contraria a determinação do Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, podendo acarretar em prejuízo para o erário, inclusive no que se refere à perda patrimonial, representando ainda a violação ao princípio da legalidade. O dispositivo vetado importa em verdadeiro incentivo à cultura do inadimplemento das obrigações tributárias municipais, abrindo oportunidade para que a adesão ao parcelamento seja utilizada como forma de liberação de garantias judiciais de crédito tributário. Tem-se assim que a adesão ao contribuinte devedor aos programas de incentivo pagamento de dívidas tributárias mediante parcelamento do débito acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151(6) do CTN, não havendo nenhuma alteração na existência do mencionado crédito e, por consequência, nas garantias já obtidas. Diante dos apontamentos acima alinhados, o projeto de lei não pode ser sancionado em sua integralidade, vez que, assim sendo, estará legislando contrariamente ao que dispõe a lei e também o interesse público, razão pela qual apresenta seu veto parcial sobre o parágrafo 5º do artigo 2º do projeto de lei em questão. Atenciosamente, José Arivec, prefeito de Brusque. Parecer 81/2022, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer o veto parcial do Executivo Municipal, projeto de lei complementar 04/2022. O veto se deu de forma parcial exclusivamente em relação ao parágrafo 5º do artigo 2º, que determinava a opção pelo parcelamento cancela os gravames decorrentes da medida cautelar e garantias prestadas nas ações de execução fiscal, devendo a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica comunicar à Procuradoria do Município para fins de liberação das garantias processuais judiciais. Em suas razões de veto, o Executivo argumenta que a matéria vetada contraria a lei de interesse público, demonstrando-se assim que se trata de veto jurídico-político. No que concerne às razões jurídicas, o prefeito enfatiza que o parcelamento não extingue, sim apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. O teor do artigo 151(6) do Código Tributário Nacional junta inclusive vários julgados com decisão nesse sentido. Nesse viés, é disso que, ao teor do Código Tributário Municipal, o parcelamento não extingue o débito fiscal, tanto que, em caso de litígio acerca da matéria, os julgados serão realmente favoráveis nesse aspecto. Porém, no caso em comento, relativamente à redação do parágrafo vetado, não havia qualquer disposição com o teor da extinção do crédito tributário. Então, somente concedia uma condição mais favorável aos contribuintes do município de Brusque, liberando as garantias judiciais com adesão ao parcelamento, o que legalmente é totalmente possível, haja vista ser matéria de interesse local, permitindo assim que o município legisle a respeito, de forma mais favorável ao contribuinte, se assim entender. Dessa feita, os argumentos inerentes ao veto jurídico ao teor acima exposto não se sustentam. De outro norte, ao analisarmos as razões expostas acerca da contrariedade do interesse público, esse relator entende que assiste razão ao prefeito. Conforme explanado nas razões do veto, realmente a liberação dos gravames pode ser utilizada de forma indevida por pessoas de má-fé que poderiam aderir ao parcelamento para fins de liberação das garantias judiciais e, após isto, dissipar seu patrimônio e não honrar com dívida fiscal. Destarte de respeitando o princípio da supremacia do interesse público, poderia tal dispositivo legal causar prejuízo ao erário e assim prejudicar toda a coletividade, haja vista que a receita oriunda da arrecadação de tributos, mesmo que não vinculada, reflete diretamente em obras e serviços públicos que beneficiam toda a coletividade. Concluindo, o presente parecer é no sentido de acatar o veto relativamente à contrariedade ao interesse público, veto político, não porque o plenário da Casa mantenha o veto do prefeito municipal. Brusque, 20 de junho de 2002, André Vec, relator, Jean Dalmolin, membro, Marlene Oliveira Schissel, membro. Está em discussão única o veto parcial ao projeto de lei complementar 4/2022.
Com a palavra, o vereador André Vec. Presidente, enquanto relator da Comissão de Constituição do Veto, só relembrando aqui, é um projeto que foi aprovado aqui nessa casa, de autoria do Executivo. Ele cria, não é um refis, mas é um programa permanente de regularização de dívidas com o município. O cidadão que tem dívida com o Poder Público Municipal, ele pode estar fazendo parcelamento dessa dívida com desconto, dependendo do valor e da parcela, do número de parcelas. Aqui nessa casa foram feitas algumas emendas e uma delas o prefeito acabou vetando. O veto veio para cá e, de forma bem sucinta, a emenda que foi vetada, ela permitia, por exemplo, se a prefeitura estiver cobrando na justiça a dívida de algum cidadão e conseguir penhorar algum bem dele, o cidadão, a partir do momento que ele faz essa negociação, esse bem ele fica disponível. Então, tem um lado positivo, tem uma boa intenção nisso, não tem dúvida, mas corre o risco de algum cidadão mal intencionado se aproveitar disso para se desfazer do patrimônio. Por exemplo, alguém tem a dívida de 100 mil reais com a prefeitura, seja ela qual for, e a prefeitura na justiça consegue penhorar um imóvel, um terreno dessa pessoa. A forma como estava a lei, essa pessoa, pelo simples fato de estar fazendo essa negociação, vereador Josimar, ela teria o bem disponível. Ela poderia então se desfazer do bem e não pagar a prefeitura. E a prefeitura então fica sem o imóvel e sem o dinheiro. Então esse é um risco muito grande e, sem dúvida alguma, contraria o interesse público. E essa foi a razão, presidente, de eu ter feito o parecer favorável ao veto desse artigo. A lei já está em vigor, inclusive muitas pessoas buscando o parcelamento, mas penso que esse veto é importante a gente poder manter para evitar com que a prefeitura e, de certa forma, todos os munícipes que vão perder o direito de estar recebendo esse imposto que vai ser revertido depois em obras e serviços públicos para a população. Por isso, a orientação aqui para os colegas é que a gente mantenha o veto, presidente. Obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Então, em votação única, o veto parcial ao projeto de lei 48/2022. Não, perdão. O veto parcial ao projeto de lei complementar 4/2022. Então, fica aprovado o veto com 13 votos favoráveis por unanimidade.